Bom dia, hoje é sexta-feira, 26 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília. Maxwell, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Sempre bom estar aqui no Bom Dia Baixada. Espero ser convidado com mais frequência. Você é sempre convidado, o problema é a sua agenda de compromissos. E também aqui comigo o administrador de empresas, Marcelo Del Bosco. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço, é uma grande satisfação participar com vocês aqui. Um abraço também ao meu amigo Maxwell. E o secretário nacional de Portos, Luiz Otávio Campos, foi citado nas delações premiadas de executivos do Grupo JBS. Campos aparece na declaração do ex-diretor de Relações Institucionais da JF, Ricardo Saúde, que apresentou o secretário como, abre aspas, o rapaz que pega o dinheiro do Jader, fecha aspas, referindo-se ao senador Jader Barbalho. Luiz Otávio está à frente da Secretaria Nacional de Portos desde o mês passado. Segundo o delator, a secretaria, inclusive, teria sido criada para dar guarida para o rapaz que pegaria o dinheiro para Jader. Luiz Otávio tem estreita ligação com a família Barbalho. Considerado o braço direito do senador, o executivo chegou a ser assessor de Helder Barbalho, filho de Jader. Eu começo a pergunta, nosso programa com a seguinte pergunta. Uma secretaria recém-criada, que teoricamente estaria disposta a mudanças importantes pleiteadas pelo setor, hoje com o nome do seu principal comandante envolvido nas delações. Como isso pode repercutir? Eu ou Marcelo? Você. Vamos lá, então. A gente percebe claramente, Nathalie, eu venho pontuando isso já há bastante tempo, de que nós temos, por exemplo, no nosso país um modelo de consumo, né? Como é o nosso modelo de consumo? Você tem aí o seu dinheiro e aí você vai em qualquer estabelecimento e aí você adquire qualquer produto ou qualquer serviço em virtude deste valor que você possui, desse dinheiro que você possui. Esse é o nosso modelo de consumo. Este, no qual você mencionou, é o modelo político que nós temos no país. Isto é bastante claro, a gente tem percebido aí cada vez mais que isto é uma realidade, isso é um mecanismo que vem naturalmente ocorrendo em toda esta gestão política. Eu acho que o debate que a sociedade precisa fazer a partir de agora é qual será o resultado disso tudo. Isto é que eu ainda não consigo enxergar de uma certa forma sendo debatido na nossa sociedade. Ou seja, o que nós vamos aprender com tudo isto e quais são as transformações que nós vamos fazer. Porque esse trabalho que vem sendo desenvolvido hoje, evidentemente, nós vamos acompanhar cada vez mais na mídia, cada vez mais nos meios de circulação de informação. Por quê? Porque é uma investigação muito grande que já vem sendo realizada pelo poder jurídico e, consequentemente, nós vamos ter aí cada vez mais delatores, pessoas que vão tentar se prevalecer disso e vão acabar envolvendo outras pessoas. Isso é uma realidade no país, mas a sociedade ainda não discute o resultado disso tudo. O que isso vai nos levar? Qual é o processo de transformação que nós vamos ter para que a gente possa ter, com certeza, um país melhor para a nossa população? Marcelo, você acredita que, pegando o gancho do que o Maxwell falou, você acredita que esse momento de transformação é o momento de deixar definitivamente para trás esse modelo corrupto, né, que a gente tem instituído, como o Maxwell bem falou, e a gente já ouviu da boca de alguns delatores? Isso era cultura no Brasil, uma cultura que precisa acabar. E de que forma o nome do Luiz Otávio estar envolvido pode afetar a credibilidade da Secretaria Especial de Portos? Primeiro, assim, é uma preocupação muito grande porque esse modelo começa já durante as eleições. Então, existem aí campanhas milionárias. Essa história de falar que olha, não pode mais o dinheiro da pessoa jurídica em campanhas, acaba tendo aí uma infinidade do Caixa 2, acaba ocorrendo uma situação muito grave para o país, a compra de votos na cara dura. Isso você pega em várias cidades, aqui mesmo na nossa cidade, a compra de votos no dia da eleição. Então você tem um modelo e a falta de fiscalização muito grande. Ou talvez até sabem do problema, só que não querem fiscalizar.
porque existem os grandes nomes, os grandes grupos envolvidos. E quando eu falo grandes grupos, se você acompanhar esse grupo, por exemplo, do Jader Barbalho, com o Helder, com o Jader, o pai do Helder, são grupos que estão aí há anos, há mais de 40, 50 anos. Assim como outras famílias Outras também, famílias. Né? E outra coisa, o ex-senador, esse Luiz Otávio, ele já teve problema, ele não foi aprovado na diretoria da ANTAQ. Ele não foi, o nome dele não foi aprovado na diretoria da ANTAQ. Ele foi presidente aqui do CONSAD, aqui do nosso porto, né, das docas aqui da CODESP. E aí tem esse problema. Ele veio aqui, se criou, o dia que ele teve aqui, eu até falei, nossa, vai mudar tudo. E com a luta do setor, a secretaria que foi engolida no início do governo Michel Temer, foi dissolvida, Sim. que foi uma perda muito grande, principalmente para nós, aí vamos ser bairrista, para nós aqui da Baixada Santista, para nós do maior porto da América Latina. A questão da Só que foi né? a interlocução, e aí voltou a criação, uma secretaria que diziam ser mais ágil, menos burocrática, e uma esperança para a gente. Sim. E não houve isso. Eu tenho muito receio, sim, dessa delação que se teve a respeito do secretário nacional, e principalmente, que nós vamos citar aqui, outros fatos que também ocorreram na delação e que vai prejudicar e pode dar uma insegurança nesses investimentos todos que estão sendo feitos. Até porque, quando a gente viu a questão do decreto, que a gente vai falar sobre o decreto, você acaba tendo o marco regulatório como um grande ponto, Sim. que nós íamos crescer. Aí teve o decreto para poder agilizar isso e agora aparece o escândalo. Então, com certeza, os investidores, e principalmente os investidores de fora, eles vão segurar isso porque eles não sabem o que vai acontecer, se amanhã a gente vai estar com o presidente da República. Além... Na verdade, Nathalie, só para a gente poder complementar, assim, a agenda é boa. A agenda ela não é ruim, né? A motivação que a gente percebe aí daquilo que precisa ser feito é uma motivação bastante satisfatória. Eles sabem, intenção é boa, a intenção eu acho que é a muito gente boa. sabe que a agenda que hoje se possui para que a gente faça as transformações, por exemplo, nos portos brasileiros, ela é bastante conhecida, as pessoas sabem disso. O problema está neste modelo no qual, para que se cumpra esta agenda, você necessariamente tem que fazer uma série de facilidades. E é isso que gera todo esse desconforto para o mercado internacional, porque a gente não tem perenidade, as pessoas não se sentem juridicamente respaldadas para que façam esses investimentos. E honestamente falando, Nathalie, eu acho que o Marcelo vai concordar comigo, ninguém coloca dinheiro onde não tenha a certeza de que vai ter o retorno absoluto daquele capital que foi aplicado inicialmente. Além de Otávio Campos, um ex-presidente da CODESP, Wagner Rossi, também foi citado na delação, só que desta vez por Joesley Batista. Segundo Joesley, Wagner teria se colocado como, abre aspas novamente, afilhado político de Michel Temer e que operava com ele no Porto de Santos, fecha aspas. Wagner, segundo o dono da JBS, teria recebido um mensalinho no valor de R$100 mil. Vocês acreditam, dentro então de tudo que a gente conversou, que outras pessoas ligadas ao setor portuário podem ser delatadas daqui para frente? É uma sequência natural, né? Evidentemente que esse processo que vem sendo executado de investigação, caso existam aí outras companhias e outras empresas que tenham feito algo de errado no passado, eu quero crer que eles vão ter aí o poder investigativo de chegar até estas empresas. Já demonstraram isso, até em virtude, principalmente, desta questão da delação premiada. Sim. Eu acho que isso é uma estratégia que foi muito bem implementada, ou seja, você exerce uma pressão em cima de alguém que está naturalmente condenado e aí esta pessoa... Ele abre o jogo. Ela fica, de certa forma, coagida, ela não tem muita alternativa e, a fim de diminuir a sua pena, ele acaba delatando o companheiro A. E aí aquele companheiro A acaba delatando o companheiro B e o B acaba delatando o C e isso vai ser infindável. Eu acho que isso é um círculo natural. O que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa voltar àquele ponto que eu disse inicialmente, qual é o resultado que a gente vai ter disso tudo. A gente precisa aproveitar o momento para planejar o próximo passo, Não tenha dúvida, Nathalie. E aí o Marcelo foi bastante feliz na colocação dele em relação à questão do modelo eleitoral que nós temos no país também, que gera não só esses investimentos que a gente pode dizer, e eu gosto até de afirmar isso, porque na verdade essas empresas estão fazendo investimentos em partidos. Ele coloca
coloca o dinheiro lá esperando alguma coisa. Não existe ideologia política. A gente não pode entender que uma empresa que coloca 20 milhões, 30 milhões numa campanha, ele tenha ideologia com o partido, que ele está acreditando que aquela ideologia de alguma forma vai ser implementada. E aí, fruto disso, o que você tem? Você tem aí o retorno disso tudo, que são essas indicações. Eu acho que esse modelo também precisa mudar. A gente precisa dar um pouco mais de seriedade. E aí, aquele político que muitas vezes é eleito, ele tem que indicar um padrinho A, um padrinho B, um padrinho C. E assim, a política precisa se reinventar. Este é o momento que nós precisamos trabalhar e tratar desse assunto com bastante seriedade. Eu sempre digo aqui, eu acho que a política ela tem que ser feita na sua essência e a politicagem tem que deixar de existir. Eu acho que o grande problema desse país é a politicagem. E a estratégia é muito boa, né? A gente percebe aí que os políticos que estão envolvidos aí em relação a essas delações e que estão sendo naturalmente aí condenados, eles, de certa forma, têm se utilizado muito da relação do eu não sei, né? Eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei, eu não sabia. E aí, de forma muito inteligente, aí a gente precisa dar o mérito, principalmente ao juiz Sérgio Moro. Ele é um estrategista fantástico. Eu costumo dizer que ele faz um jogo de xadrez sensacional. A gente acha que ele vai mover o peão e, de certa forma, ele move o bispo. E aí você não sabe o que você vai fazer. Ele começou a ter o quê? A efetivação das provas, né? Então, ele começou a trazer provas cabais para o processo. E aí a gente vai começar a partir para um processo de grandes transformações. Porque se a gente tiver provas cabais, como foi esta do Temer, a gente percebe que o nosso presidente, até no próprio discurso, ele não teve muita alternativa, não é verdade, Marcelo? Ele teve que concordar com aquilo que estava lá. E aí ele disse que é uma nova alternativa agora dos políticos que a gente percebe, principalmente vindo do nosso presidente, que eles são inocentes. Inocentes. A prevalência da inocência é muito perigosa na política. E especialistas, como o Marcelo disse, você também acredita que a cautela, a partir de agora, deve imperar sobre os investidores no Porto? A gente pode pensar em numa pisada de freio? Nathalie, eu acho que o dinheiro não some, mundialmente falando, né? O dinheiro, ele circula e ele tem que circular para que você tenha uma economia bastante saudável e sólida. Os investidores, que são esses investidores internacionais, evidentemente, eles vão fazer os investimentos a partir do momento que você tem uma oportunidade sólida e concreta. Já disse isso em outras oportunidades. O que nós temos de muita oportunidade no nosso país são questões de investimentos relacionados à infraestrutura. Nós temos uma carência, uma deficiência muito grande em infraestrutura. E essas companhias internacionais estão muito preocupadas com isso. Eu vou estar agora recentemente no TLC em Rotterdam, que é uma das maiores feiras internacionais de automação e investimentos portuários também. E um dos temas de debate, uma das palestras que vão ser elaboradas são investimentos internacionais em infraestrutura, principalmente na América do Sul, porque sabe-se da carência que tem aqui. O que a gente precisa fazer é transformar um pouco essas legislações que nós temos. Por exemplo, a lei de contratação que a gente conhece das licitações, a 8666, que é muito engessada, muito burocrática, gera uma série de conflitos para as empresas que são necessariamente contratadas pelo governo. E se a gente conseguir alavancar tudo isso, eu sempre mencionei, um país que tem um PIB de trilhões, dificilmente a gente quebra. E aí a gente tem a capacidade muito grande de nos tornarmos aí uma potência mundial. Falta só o planejamento e a seriedade, né, Marcelo? Com certeza. Até, voltando, que foi citada até a questão do Wagner Rossi, a questão é o seguinte, nós temos que tomar cuidado com as delações, porque agora vai ser um tiroteio. Todo mundo querendo. Você vê, o maior delator está hoje, quando nós estamos sentados aqui, a gente não sabe nem se ele está em Nova York, porque agora... Sumiu. Sumiu. A esposa, que é uma jornalista, também partiu para lá, todo mundo, então você não sabe. Então eles mostrando, só o apartamento dele é maior do que a multa dele, né? Ele tem que pagar 111 milhões de multa pessoal, o apartamento vale mais de 120 milhões, aquele apartamento. Então, assim, é preocupante. O Porto vinha de uma administração desastrosa na época do Marcelo Azeredo, em 99, antes de 99, e assumiu o Wagner Rossi. Até uma das coisas que eu me lembro da época, e que hoje pode ser muito usado naquela questão do Porto Cidade, é a questão da ouvidoria, que até adiantou bastante a ouvidoria do Porto pelos conflitos que existem. Então, assim, nós temos que tomar uma preocupação, ter uma preocupação muito grande com essa questão da delação. Nós temos que punir o Brasil. Quando eu falo nós, é nós. Quando sociedade. A sociedade. Porque quando você fala assim, olha, como que, às vezes, né,
Outro dia me passaram uma lista das empresas que o Joesley, a família lá tem. Ótimo, vamos começar por aí. Ah, mas que é isso? Isso é brincadeira? Não é brincadeira. Se eu deixo de comprar aqui, o outro deixa de comprar lá, porque não é possível, não é possível. Marcelo, consciência social, eu acho isso fantástico. E se você me permitir, isso vai só pra um pequeno consciência parênteses, que eu queria compartilhar isso. Uma vez eu estava com um americano aqui no Brasil, né? E a gente foi adquirir um produto em uma loja. E ele me disse o seguinte: Maxwell, o preço é exorbitante, eu não vou comprar. Eu falei, não, mas os teus filhos querem, a gente tem essa cultura, né? Pô. E aí a gente acaba cedendo. Ele falou assim, não, por mais que meus filhos queiram, eu não vou comprar. E aí eu acho que você foi muito feliz nessa tua colocação. Ou seja, se você tem uma lista ali de empresas, de pessoas que estão envolvidas, a sociedade tem aí a obrigação de não adquirir aqueles produtos. E aí você faz um processo de transformação monstruoso. E a revolta é tão grande. Quando você fala que o BNDES investiu mais de 8 bilhões na segunda fase, na primeira já tinha investido 1 bilhão neles. No grupo JBS, no grupo JOF. E aí o que acontece é o seguinte, nós ficamos muito preocupados pelo seguinte, com esse desemprego, com mais de 14 milhões de desempregados, eles têm 260 mil empregados, só que grande parte desses empregos eles estão em 159 países. Então o Brasil, para eles não, olha, o Brasil foi o início para a gente poder pegar esse dinheiro a fundo perdido. E eles até nem vivem aqui, né? E até numa fala dele, ele diz, dinheiro do BNDES não é para a conta bater. Não, dinheiro do BNDES é para a conta bater. Ele é um banco social, ele é um banco de desenvolvimento, só que é para a conta bater. Sim. Qualquer dinheiro público, qualquer investimento público, a conta tem que bater, lógico. Porque é dinheiro meu, seu, dele, de todos nós. Então a vergonha está aí. A vergonha está aí de mostrar. Não é possível, já tinha que ser bloqueado os bens desse grupo e esperar, lógico, preocupado com os empregos e tudo mais. Mas nós estamos falando de 260 mil pessoas que eles têm, grande parte desses empregos deles estão fora do país. Estão fora do país. E nós vivendo essa crise com 14 milhões de desempregados. E mais um capítulo da crise política, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode abrir um novo inquérito contra o presidente Michel Temer. Ontem, inclusive, a OAB protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente, alegando crime de responsabilidade. Este novo inquérito, que pode ser aberto pela PGR, teria como base um diálogo de Temer com o deputado afastado Rodrigo Rocha Lures. Desta vez, há uma empresa de Santos envolvida na história, conforme publicado pelo jornal Folha de São Paulo. A suspeita é de tráfico de influência para beneficiar a Rodrimar, empresa do Porto de Santos, que na semana passada foi alvo de buscas por parte da Polícia Federal. Na conversa, Temer e Loures discutem a ampliação dos arrendamentos de áreas às empresas portuárias, que ganharam um adicional de 35 anos, prorrogáveis pelo tempo total de 70 anos. Logo depois da conversa com o presidente, o ex-deputado teria ligado para um diretor da Rodrimar para contar a notícia. O decreto foi publicado na semana seguinte, no último dia 10. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. A Baixada está de volta e nesta sexta-feira recebemos Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV, e o administrador de empresas Marcelo Del Bosco. Se você quer participar do nosso bate-papo, mandar um recado aqui pra gente, é só mandar pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, 98877-9496. Eu retomo esse bloco fazendo a seguinte pergunta, ainda ligado ao escândalo do novo grampo, que pode gerar mais um inquérito contra o Michel Temer pela PGR. Vocês acreditam que essa gravação coloca o novo decreto dos portos em risco? Nathalie, honestamente, eu acho que o decreto ele foi bastante acertado. Era algo que ele tinha que ser reformulado em virtude de um outro decreto de 2011 que não dava aí inúmeras flexibilidades que são necessárias até em virtude dos momentos econômicos que nós temos, né? Você sabe que a economia, mundialmente falando, ela flutua. Em certos momentos, aí você tem a situação econômica de um país muito boa, em outros momentos não tão boa assim. Aconteceu não tão distante, primeiro na Europa, depois a gente teve um reflexo disso nos Estados Unidos, e a América do Sul hoje é aí a bola da vez que vem sofrendo com isso. Ressalvando aí, tirando alguns países que não estão passando por esse processo de crise
naturalmente. E esse decreto 9.048 é um decreto muito importante para a área, porque ele dá aí a possibilidade, principalmente, de investimentos e a flexibilidade para isso. Vou dar um exemplo para que o telespectador entenda em relação ao decreto. Se um terminal, por alguma razão, tivesse a necessidade de construção de um novo gate de entrada, ele tinha que pedir inúmeras autorizações para poder fazer aquele tipo de investimento, o que não faz o menor sentido, porque muitas vezes você precisa construir um gate de entrada porque você tem uma operação muito grande, você está num momento econômico muito bom, e aí você precisa fazer aquele investimento para atender aquela operação. Então isso era um problema muito grande. E aí hoje, com essa flexibilização, os terminais têm esta condição. Então se ele tem a necessidade de fazer um investimento pontual, emergencial e com a determinada urgência, ele pode fazer esses investimentos. Então flexibilizou bastante. E aí dá mais perenidade, que é uma palavra que eu gosto de utilizar bastante, para que esses terminais possam, ao longo do tempo, fazer esses investimentos. O que a gente precisa ressalvar é que muitas vezes as matérias, elas são publicadas aí com manchetes e as pessoas se vinculam exclusivamente à manchete e não necessariamente à matéria. Disseram que esse decreto vai ter algo em torno de 7 bilhões de investimento. Sim, eles terão 7 bilhões de investimento, mas isso não representa que esses investimentos vão ser feitos em 2017, que vão ser gerados empregos em 2017. Eles vão ser realizados ao longo desse contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro que foi apresentado no momento de uma renovação ou de uma concessão dessas áreas. Evidentemente, atrai investimentos para o segmento? Atrai, mas isso a médio e longo prazo, não refletindo na situação atual que nós temos. Marcelo, você acredita que, e o Max bem colocou, todos os benefícios desse novo decreto? Foi um decreto que veio muito de encontro às necessidades do setor, inclusive quando a gente fala da questão da concessão, da prorrogação da concessão, que foi justamente o que foi interceptado na ligação entre o Temer e o deputado, onde uma empresa, a Rodrimar, estaria sendo favorecida. Com esse grampo nas mãos, né, e tendo a informação de que dias depois esse decreto foi assinado e a empresa é uma das beneficiadas, esse novo decreto, ele pode estar em risco? Olha, eu vejo que sim, até porque nós temos situação e oposição no país, certo? Esse decreto é um decreto que nem o Maxwell falou, é importantíssimo, até porque dá uma segurança jurídica muito maior. Uma desburocratização. Uma desburocratização. No decreto, na forma anterior, você tinha tudo que está aí trabalhando com a ANTAQ, mas de uma forma, demorava muito, todos os pedidos. Hoje, não só o permissionário, como terceiros, ele pode abrir e pode ter essa questão de mexer até na operação. Uma preocupação nossa, o presidente Michel Temer, acho que ele ainda não conseguiu separar o público do privado. Porque quando você é presidente da República, ou mesmo quando você está em algum cargo público, você tem que se conscientizar disso. Sim. Ele não pode receber às 11 horas da noite, sem ter registro no Palácio do Jaburu, um empresário como o Joesley, que os casos que tem que está envolvido num escândalo de tamanha proporção. Ele não pode atender um deputado que está tratando na comissão com a facilidade que ele atendeu e fala, olha, fala para o pessoal, eu não assinei hoje, eu vou assinar amanhã. E a concessão, olha, fala aquilo lá, olha, como é que vai dentro. ser, olha, fala que está andando aquilo. E aí, na gravação, às vezes não dá para entender o que está andando aquilo. Se é a questão da grande briga de antes de 93, dos arrendamentos antes de 93, terem aí também o direito, como não é o arrendamento de 93, depois de 93 ter e se adaptar ao tempo novo, que passa de 35, e até para as pessoas saberem, antigamente era 25 renovável uma vez por 25. Hoje não, melhorou bastante porque é 35, renovável pode ser até várias vezes, mas chegando a 70 anos. Então, se você pode interromper um ciclo e não causar um grande estrago em todas essas questões, porque você envolve aí emprego, você envolve investimento. Sim. E o que está acontecendo, por exemplo, que nem nós temos aqui no corredor de exportação, muitos desses empresários alegavam que não iam fazer o investimento porque não tinha segurança jurídica. Hoje não vai ter mais essa desculpa. Agora, a preocupação é como que vai se entender, porque a gente não está falando só de Santos.
Nesse caso, tinham mais de 90 aberturas de licitações em todo o Brasil para poder tratar desse assunto. Então, a minha preocupação é essa. Pode sim, fica uma insegurança. Ontem, eu lendo os jornais, os noticiários, já se coloca, e ontem mesmo gente da situação falando que não tem mais condição de governabilidade esse atual governo. Então, ele está tentando aprovar essas reformas que estão aí, mas eu acho que vai ter ainda muita ação. Então, a minha preocupação é essa. Eu espero que não afete esse novo decreto, mas que seja punido, ou seja até suspenso por tempo, até a apuração, todos esses contratos que venham a ser aí, que tenham talvez uma benesse, vamos lá. Uma benesse ou até mesmo, às vezes, uma informação privilegiada. Então, isso é muito importante e que seja apurado. É importante que seja apurado até porque, igual o Max disse no início aqui do programa, todos têm direito de defesa. Claro, é importante que esse grupo que foi apontado aqui em Santos tenha direito de defesa para colocar. Até porque hoje ele dá a explicação, o grupo dá a explicação que o cais do Sabuó não entrou, não conseguiu ser aprovado, porque era antes de 93. Então tem algumas coisas que vão ser explicadas. Eu acho que tem que deixar o mercado regular esse tipo de situação. Eu acho que uma condição como esta que ocorreu, o decreto ele é importante. Honestamente falando, eu não entendo que seja produtivo para o segmento a suspensão desse decreto. A gente vai só complicar ainda mais tudo aquilo que nós já temos implementado. E aí a gente começa a partir para aquela relação da causa e efeito. Eu sempre discuto isso, né? Hoje os terminais eles estão preocupados com essa questão da renovação dos seus contratos para que se tenha aí, novamente, a questão da perenidade, para que ele possa fazer os investimentos, mas também é preciso entender que hoje nós temos disponibilidade de oferta de terminais no país, ou seja, existem terminais que não estão conseguindo atrair mercadorias, não estão conseguindo movimentar e estão colocando as suas companhias à venda também. Então, a gente não pode entender isso única e exclusivamente como uma questão de cartel, né? Nós temos que deixar que o mercado se regule naturalmente. E aí você tem a lei da oferta e da procura e, fruto disso, o mercado se regula. Então, a gente não tem que ter influência política nesses determinados momentos. O que a gente precisa ter é influência mercadológica, né? Nós tivemos aí o atrativo de 2 novos terminais, que são aí terminais que impulsionaram ainda mais o Porto de Santos e que a gente pode atrair outras companhias. O mercado internacional, eu falo isso, Marcelo, Porto é internacional. Então, o mercado internacional, ele também se regula. Nós tivemos aí fusão de grandes companhias, num passado não muito distante. E esta fusão, é natural que ela vá também, de alguma forma, regular o mercado. Por quê? Porque aí você tem disponibilidade de carga, disponibilidade de embarcações, aonde elas vão atracar. Talvez o posicionamento estratégico de uma companhia é diferente da outra, ele não tem relacionamento com o terminal A, ele pode começar a ter com o terminal B. E o mercado tem que se regular sem essa influência política. E só para complementar, e aí gostaria até de trazer, acender esse pavio aqui na mesa, eu tenho a percepção, Marcelo, que a gente tem que partir para a municipalização dos portos, como é feito mundialmente. Sim. A gente tem que tirar isso na esfera federal. Sim. A gente já sabe o que isso está acontecendo. Quando a gente tem todo esse efeito cascata, a gente percebe aí que essa burocratização, que é uma palavra que eu gosto de utilizar muito, ela só compromete a agilidade que a gente precisa ter dentro do segmento. E quando a gente fala de municipalização, eu não posso ter uma lei federal que ela venha regular o Porto de Santos, que tem a sua particularidade, né? Nós somos o maior porto da América Latina, a gente tem dificuldade com infraestrutura, nós temos um modelo aqui pré-estabelecido. Eu não posso comparar o nosso porto, por exemplo, com o Porto do Pará. Claro. Né? Então, assim, são realidades muito diferentes. Então, fazer a municipalização, como acontece hoje, por exemplo, na Holanda, em Rotterdam, por exemplo, o porto é municipalizado, você tem as demandas que existem ali e você tem o apoio do governo federal. Nos Estados Unidos, você tem um grande órgão, né, que é como se fossem as companhias docas aqui que nós temos, fazendo aí a gestão e a operação com participação privada, e aí é um grande diferencial, porque você dá a agilidade necessária para esse processo, e aí, fruto disso, você consegue atingir todos os seus resultados. Enquanto a gente tiver a federação fazendo... É a necessidade da descentralização pela particularidade de cada porto, e isso, inclusive, reflete na relação porto-cidade. Não tenha dúvida.
né? Com certeza. Agora... que é hoje, eu acho que eu avalio que seja um dos grandes desafios, né? O santista, ele não entende a importância que o porto tem para a continuidade do município. Então, mais uma coisa importante, que assim, o governante tem que parar de achar que misturar o público e o privado dele. Olha, eu vejo o meu amigo ali, o meu amigo agora vai para tal secretaria, então eu mudo a razão da secretaria. Nós tivemos uma coisa que deixou aqui a mudança, a virada do governo passado para esse governo, teve a criação com o Papa da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, que é bom deixar bem claro isso. Foi um grande avanço, começou a costura, imagine uma pessoa em cima o tempo inteiro, em contato com o governo federal, com o próprio governo estadual, que é importante. Porta-voz, né? E aí, começa a se fazer esse trabalho, tentando abraçar os sindicatos, trazer para conversar. E agora desmonta a Secretaria de Assuntos Portuários, que não é mais Assuntos Portuários, porque entra comércio, indústria, que são coisas totalmente diferentes. A gente tinha proposto até na nossa candidatura, na nossa plataforma, a Secretaria do Trabalho, que entrava em Indústria e Comércio. Por quê? Porque tem lá a figura da questão do desemprego e deixava o porto na mesma linha que estava, só ampliando, trazendo os empresários, trazendo os técnicos para poder fazer esse trabalho. Sem isso, Maxwell, é isso que eu fico preocupado. Imagine, a gente está pensando um dia de ter o porto municipal, mas o nosso primeiro dever de casa, que é a questão de assuntos portuários e marítimos, nós perdemos. Então nós estamos tendo um retrocesso e agora para voltar isso, e é um apelo que eu faço ao prefeito de Santos, que repense essa questão da Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos. Eu acho que ela tem que voltar a ser o que ela era para poder fazer um trabalho e ter, logicamente, técnicos, pessoas envolvidas com esse setor. Marcelo, quando você tem uma empresa e aí você tem o teu maior ou melhor cliente, a sua maior fonte de arrecadação, eu quero crer que qualquer empresário despende aí uma atenção muito grande para esta fonte de arrecadação. E você acha que está coberto de razão. É o que nós temos aqui no nosso porto. Nós temos uma grande fonte de arrecadação, produtora de empregos, que gera e contribui aí com muito da economia local. A gente sempre fala que o porto é metropolitano, né? E o que eu quero entender que ele seja também, porque ele afeta outras cidades, mas Santos, de certa forma, tem que capitanear isso. Claro. Eu acho que tem que estar à frente, porque nós temos aí boa parte de todo esse reflexo partindo aí para a nossa cidade. E aí, uma certa oportunidade, vou voltar a Rotterdam também, porque a gente vai buscar experiência lá. Um dos diretores, como se fosse a Codesp de Rotterdam, né, me perguntou isso, falou assim: Maxwell, quando vocês conseguirem responder essa pergunta, vocês vão perceber que vocês estão num processo evolutivo bastante avançado. Eu perguntei para ele, falei, mas qual a pergunta? O porto tem uma cidade ou a cidade tem um porto? Esta reflexão e este debate é que nós temos que ter dentro da sociedade. E isso tem que ser capitaneado, Marcelo, acho que você foi muito feliz, pela nossa Secretaria de Portos e Assuntos Portuários ou Assuntos Marítimos, o que quer que seja, para que a gente tenha um entendimento do reflexo do porto na cidade e o que a gente quer do porto para daqui a 5 anos, 10 anos e 20 anos. A gente não sabe isso e a gente não sabe aonde a gente quer chegar, Nathalie. Não sabe onde quer chegar e é muito preocupante porque eu sempre brinco aqui quando eu falo dessa relação porto-cidade que existe um muro, né? Existe o porto aqui, o muro e a cidade, né? E o porto não é um grande cliente, ele é só o maior cliente, né? É só o maior cliente. Se o Porto de Santos parar, a cidade de Santos vira uma cidade fantasma, né? E a municipalização faz aquilo que a gente sempre discute aqui. Tem um interlocutor que conhece a região, que sabe dos nossos problemas e que vai levar de forma concisa e consistente para que as soluções aconteçam mais rápido. Sem sombra de dúvida, Nathalie. Eu reforço de novo as palavras do Marcelo e vou estender aí também o meu apelo ao prefeito, ao Paulo, que repense esta questão, apesar de ainda ter um bom período de mandato, eu acho que está em tempo de se fazer para que a gente fortaleça essa interlocução. Ter aí uma Secretaria de Portos especialista no segmento e fazendo esta interlocução é fundamental. Nós tivemos aí, se não me falha a memória,
acho que foi terça-feira ou quarta-feira, por exemplo, o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele dizendo aí que a automação, ela é uma grande realidade e ela é um processo de transformação mundial. Por que eu estou fazendo essa menção? Porque capacitação, a gente já falou isso aqui e a gente sempre repete, é algo que a gente precisa proporcionar para a região. Se a gente não capacitar, e aí a gente percebe que muitas vezes na greve, muitos dos trabalhadores vêm reivindicando aí que tem mão de obra na região e não precisa contratar de fora da região, mas a gente não sabe a qualificação até onde vai. E quando a gente fala de automação, a gente precisa dessa qualificação. Eu não estou falando aqui e mencionando novamente qualificação para movimentação de carga. Isso daí, as pessoas que operam o porto têm profundo conhecimento, isso daí é centenário, nós não estamos dizendo isso. Eu estou dizendo hoje, como é que você provê, por exemplo, uma boa manutenção em sistemas robóticos como nós temos nos grandes cranes aí dos terminais. Isso, nós ainda estamos contratando empresas internacionais, ou muitas vezes mandando pessoas fazerem cursos internacionais. A gente não consegue atrair esses players internacionais para que eles façam parte aqui da região do nosso centro de capacitação. Só para que vocês tenham uma ideia, o Centro de Capacitação Tecnológica em São José dos Campos, né, o Parque Tecnológico, ele atrai empresas como a Boeing. Né? Ele está desenvolvendo aí tecnologias que vão ser aplicadas nos veículos. Né? E não é à toa que São José dos Campos está em franca evolução, né? Nathalie, essa é a realidade. É o que a gente precisa fazer. Nós temos aí uma joia nas mãos, né, que é o Porto de Santos. E a gente precisa fortalecer isso. Não adianta transferir a responsabilidade e a culpa para a federação, porque o problema está aqui, ele está na região, ele está no município. Com a nossa própria fundação tecnológica, a gente está totalmente parada. E aí que fica a preocupação. A gente tinha a questão do pré-sal, houve todo esse imbróglio, mas nós vamos manter, até porque, com certeza, a médio prazo isso vai voltar, nem a longo prazo. A médio já está voltando. Aí você tem o porto, são as duas ferramentas e o turismo. Você pega, tira, e que envolve também o porto, porque por aqui nós diminuímos muito os números de navios que chegam aqui na nossa cidade. Os investimentos também para se ter aí terminal de passageiro. Então, assim, a nossa grande preocupação é essa. Qual que é a visão que você pensa de cidade? Você não pode pensar a cidade para 5 anos, tem que pensar para uma geração. Geração toda. E aí que a minha preocupação, você acaba perdendo o ritmo e depois para você voltar nesse ritmo e com a crise econômica, aí não dá mais tempo. Difícil. Hoje comigo recebemos Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios aqui da Santa Cecília TV, e o administrador de empresas, Marcelo Del Bosco. Nós temos 9 minutos, mas ainda dá tempo de você participar mandando seu recado ou o seu vídeo através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela. E foi renovado pela Praticagem de São Paulo o convênio que permite que as previsões meteorológicas sejam feitas com maior previsão. O trabalho é desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Essa maior precisão só será possível por causa de 2 softwares desenvolvidos por 2 empresas, uma brasileira e outra portuguesa. O NPH da Unisanta vai operacioná-los. Integrar diversas fontes de dados, então nesse caso os dados dos sensores da praticagem, com os nossos dados dos modelos, com as previsões que nós produzimos a partir da implantação dos modelos numéricos para previsão de ondas, marés e correntes, também dados de outras fontes, de modelos globais ou de outros equipamentos instalados aqui que fazem registros das condições ambientais aqui na região. Esse software integra as informações e, a partir disso, permite a gente fazer análises desses resultados e gerar boletins, relatórios, e constantemente nós trabalhamos na melhoria desse sistema a partir do momento que os dados produzidos em tempo quase real com os resultados dos modelos de previsão podem ser constantemente comparados e analisados. O convênio entre a Praticagem e a Unisanta, que já existe há 2 anos, foi renovado no consistório da universidade. A gente busca com isso daí colaborar mais ainda com a sociedade, através da Universidade de Santa Cecília, que faz um trabalho maravilhoso, sabe? Realmente é de engrandecer. E esses dados aí que a gente fornece, a Universidade de Santa Cecília vai acabar nos trazendo benefícios que é
um objetivo que a gente busca, que é uma previsão mais apurada de previsão de altura de onda e período de onda, que é um fator muito importante para a navegação, para a segurança da navegação, que vai otimizar muito o tráfego de navios no Porto de Santos. É um conhecimento avançado e único no Brasil, em função também de parcerias que são estabelecidas, que têm a ver com esta segurança e a melhoria da qualidade de vida. Maxwell, por que é tão importante contar com informações precisas para escolher o melhor momento que um navio entra ou sai do Porto de Santos? Natália, saiu um estudo pela ISC, um dos maiores órgãos regulamentadores, dizendo que a partir dos próximos anos, né, isso é uma realidade hoje do mercado e do segmento, a capacidade preditiva. Cada vez mais as empresas, companhias, órgãos, instituições precisam ter uma capacidade preditiva para que elas possam ser mais eficientes. Hoje, algo em torno tão somente de 23% das companhias possuem essa capacidade preditiva e nós precisamos aí alargar esta capacidade. Este é um grande exemplo. Eu conheço o Centro de Controle Operacional da Praticagem e, honestamente falando, é um dos centros de controle operacionais mais modernos que eu já conheci. Você tem aí um implemento de inúmeras tecnologias ali. Eu sempre costumo até mencionar que a autoridade portuária, ela pode visitar o Centro de Comando e Controle da Praticagem para que ela possa fazer um benchmarking ali. Não precisa nem até ir a outros países, porque você tem ali muita tecnologia implementada e implementada com capacidade. Esta condição da análise preditiva que a gente vem mencionando em relação ao estudo de maré, entre outras condições, ela contribui muito para a aproximação dessas embarcações, para que você tenha aí uma noção do calado, como é que estão aí a tábua de marés, entre outros fatores. Fazendo uma breve analogia para que o telespectador entenda, é como você está num avião e aí quando você vai fazer a aproximação dentro do aeroporto, você saber se tem nuvem, se está chovendo, qual é a altura dessa nuvem. Segurança. Para que você possa fazer um pouso cada vez melhor e mais seguro. É o que reflete na questão da atracação dessas embarcações. E a Câmara de Santos aprovou esta semana, em segunda discussão, o projeto de lei complementar que amplia exigências para o funcionamento de empresas que operam com transporte, armazenamento e manuseio de granéis líquidos como combustíveis aqui na cidade. O projeto agora segue para a sanção do prefeito Paulo Alexandre. O projeto que muda o Código de Posturas do município, você está vendo aí imagens do incêndio da Ultracargo, porque foi este incêndio que levou a essa mudança aí, essa lei complementar, que atingiu, foram quase 10 dias aí de combate na Alemoa e trouxe sérios prejuízos econômicos e ambientais, como vocês estão vendo aí na tela. Segundo o texto, para conseguirem a licença ambiental de localização e funcionamento, as empresas passariam a ser obrigadas a apresentar o mapeamento completo dos dutos e tubulações existentes, a relação de produtos, riscos, pressão, vazão, frequência operacional, idade das tubulações e descrição dos sistemas de prevenção de incêndio. Marcelo, muito importante, né? Eu acho que o incêndio da Ultracargo deixou uma lição para todo mundo que vive nessa região e para todas as empresas que operam cargas líquidas e perigosas. Com certeza. Esse projeto é do vereador Evaldo Stanislau, né, que foi vereador na outra legislatura. É um projeto que saiu de uma discussão com técnicos e também com a população. Ele realizou várias audiências públicas, não só no local, mas também em outros locais que atingiram com a questão ambiental. Nós tivemos aí um problema muito sério, que por sorte nós não ficamos sem entrar e sair da cidade, e pelo trabalho perfeito. Demorou muito, sim, para se ter uma ação, um comitê de logística, a própria prefeitura falhou bastante com isso. Eu não estou dizendo na tomada da decisão, não os técnicos estavam lá que viraram dia e noite. E esse projeto é um projeto que vai dar um mapa importante para a gente. Então, eu acho que isso vai fazer com que a própria Agência Nacional de Petróleo também participe para poder dar aí Santos como uma cidade segura nessa questão. Eu tenho um pouco mais de 3 minutos e eu não quero deixar de fazer essa pergunta antes de encerrar o programa. Semana que vem a gente pode ter sérios problemas aí de novo com a dragagem, né? Se o CONSAD não flexibilizar o prazo e não conceder mais 4 meses de aditamento e manter os 60 dias, dia 29 acabou o serviço. A gente pode, de novo, parar o porto.
Só complementando a questão do projeto, Nathalie, já vou falar da dragagem, eu acho que faltou duas perguntinhas, né? O para quê do mapeamento, para que efetivamente vai ser feito, para quem vai ser feito este mapeamento, o porquê que está sendo feito esse mapeamento, e aí algo que a gente sempre reivindica. Não adianta a gente fazer muito estudo, não adianta a gente fazer muito projeto se a gente não tem fiscalização, Marcelo. Fiscalização. Eu acho que esse é o grande porém aí. Se nós fizermos aí hoje uma fiscalização em todos os terminais, por exemplo, em relação a todos os sistemas de incêndio, eu acho que isso já é muito produtivo para a relação de segurança que nós temos dentro do porto, né? Então nós estamos focando de novo na relação do estudo, do projeto, mas da prática mesmo, muitas vezes a gente não consegue ter esse resultado. Nathalie, em relação à dragagem, eu acho que a gente tem que partir para efetivamente a teoria do caos, né? Eu acho que tem que parar realmente a dragagem para que a política, do modo geral, e aí as companhias docas tenham aí o entendimento que isto é efetivamente importante. Nós estamos falando mais do mesmo, né? Passa para a mão da iniciativa privada e resolve o problema de uma vez por todas. O Bom Dia Baixada, o nosso tempo acabou. Marcelo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, eu que agradeço, agradeço a você, a toda a produção, a também o Maxwell. Um grande abraço a todos e estou à disposição. Maxwell, muito obrigada pela tua participação. Semana que vem, o senhor já está convocado, intimado a estar aqui comigo novamente na bancada. Fechado? Prazer, sempre gostoso estar aqui com meu amigo Marcelo, uma sexta-feira extremamente, já iniciando de forma bastante produtiva. Muito obrigada pela tua participação. Prazer é meu. E antes de encerrar, uma notícia para quem ainda não tomou a vacina da gripe e está no grupo de risco. A campanha por causa da baixa adesão foi prorrogada até o dia 9 de junho. Já falamos aqui sobre a importância da imunização, então, atenção à sua saúde. O Bom Dia Baixada fica por aqui e antes eu gostaria de pedir para que vocês curtam a nossa página, nossa fanpage no Facebook, onde ficam todos os nossos vídeos e também a nossa página no Instagram e no Twitter. Se você quer ficar bem informado, é só acessar o Santa Portal. Lá tem tudo a toda hora. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Tchau, bom fim de semana.